Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Gutenberg Fernandes, fundador da Desobediência Digital. E nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como implementar inteligência artificial na sua clínica, soluções personalizadas para que você possa aí reduzir seu custo, aumentar seu faturamento, liberar tempo do seu time, da sua equipe, para focar justamente no que mais importa, que é o bem-estar do seu paciente. Então vem comigo para a tela, eu vou mostrar um mapa mental e um passo a passo de como a gente pode fazer isso pela sua clínica, explorando cada área do teu negócio. Sim, porque clínica médica também é um negócio. Então vem comigo para a tela e a gente se vê lá. Bom, então vamos lá. Chegamos aqui até a tela, né? E eu vou mostrar então um passo a passo de como que a gente faz para implementar soluções personalizadas de inteligência artificial para a tua clínica ou para o teu consultório. Lembrando, pessoal, naturalmente, nós criamos soluções muito personalizadas. O que eu vou mostrar aqui é toda a pista, tá? Explorar tudo que a gente pode fazer por sua clínica, mas claro, naturalmente, quando a gente for conversar, nós vamos entender melhor que tipo de soluções você precisa. Então, de repente, nem tudo aqui vai ser utilizado para você, mas é importante que você observe que a nossa possibilidade e até onde a gente pode ir com essas soluções, tá bom? Então vamos lá. Eu separei a apresentação aqui em 4 passos, onde o primeiro deles é o diagnóstico, né? Ou seja, como que a gente vai identificar quais são esses gargalos, esses pontos, essas oportunidades de melhoria dentro da clínica, né, em cada área. Depois, vamos fazer um planejamento, né? Ou seja, de posse desse diagnóstico, nós vamos reunir aqui internamente, planejar as soluções e depois implementar essas soluções no terceiro passo, né? E no quarto passo, eu vou explorar aqui todas as áreas que a gente pode aí explorar para a gente ter melhorias substanciais dentro da tua clínica ou do teu consultório com soluções de inteligência artificial, beleza? Então vamos aqui, vamos para o nosso diagnóstico. Qual que é o objetivo aqui então? A gente vai analisar, né, o momento atual da clínica. É um diagnóstico mesmo, em que a gente vai olhar todas as áreas, identificar possíveis oportunidades, né, de melhorias em cada área da sua clínica. Então, como que funciona tudo isso aqui? Nós vamos separar em algumas áreas. E a primeira delas, obviamente, a mais importante, é o coração de toda a clínica, são os pacientes, né? Então, o que a gente vai entender aqui? De que forma que esses pacientes chegam até a sua clínica? Né? Eles acessam o site, eles ligam, eles usam o WhatsApp, eles usam o Instagram. Esses canais estão estruturados para a gente criar uma automação, de repente, para eles serem atendidos mais rápido. Não estão. Como é que está funcionando tudo isso hoje? Quantos pacientes agendam consultas e quantos realmente comparecem? A gente tinha esse desafio muito grande aqui nesse case que a gente apresenta da clínica de dermatologia, né? Que a gente atende aqui em Brasília, em que a taxa de cancelamento era muito grande. Também os pacientes que desmarcavam de última hora, né? E a gente criou alguns mecanismos aqui em que a gente reduziu drasticamente esses números, como vocês podem acompanhar, rolando a página um pouquinho mais para baixo aí no case de sucesso. Então a gente conseguiu, com pequenas ações aqui, de automação, né, reduzir drasticamente esses números. Então, como é que a gente vai enxergar isso? Né, nós vamos pegar esses pacientes aí, nós vamos entender como é que eles chegam até a clínica, de que forma eles estão sendo atendidos, né, se está tendo muito cancelamento, né, muito não comparecimento, né, e o atendimento e a experiência desse paciente. Né, como é que está essa taxa de faltas e cancelamento, o percentual, né, como é que está o tempo de resposta ao primeiro contato, né, muitas vezes o paciente entra em contato, mas você só tem uma pessoa com um WhatsApp ali manual para responder, de repente ela demora muito tempo, esse tempo de resposta às vezes vai para outro dia, né? Como que é feito esse contato antes e depois da consulta? Então veja só, o tanto que isso aqui é sensível, eu quero explicar, quero me ater aqui mais nesse ponto. A gente, nesse case aqui da clínica, a gente tinha um problema que era o seguinte: é uma clínica de dermatologia, e se gastava um valor, se investia um valor para atrair o paciente até a clínica, ele via fazer o primeiro procedimento, só que ele precisa dar continuidade no tratamento. Né? E o que é dar continuidade no tratamento? Então, veja, eu gastava um dinheiro para trazer esse paciente e ele vinha até a clínica. Então, ele fazia o primeiro tratamento e pagava. De repente, o que ele pagava ali não era um valor suficiente para cobrir o custo que eu tive de atração desse paciente. Então, ele precisava pagar ao longo do tempo, né, para que eu tivesse uma linha positiva, né, para que eu tivesse um custo de aquisição de paciente, né, não muito alto, que ele fosse se diluindo ao longo desse tempo. Só que o que acontecia? Como a clínica não tinha mecanismos de lembretes, né, ou seja, daqui 3 meses ele tem que voltar para dar continuidade. Né? Esse paciente acabava ficando esquecido, ele não voltava, e o custo por aquisição de paciente ele era muito alto. Então, quando a gente implementou isso dentro da clínica, isso diminuiu drasticamente, né? Esse custo diminuiu drasticamente. Então, são resultados que você começa a perceber e a ver muito rapidamente o efeito disso. Né? Então, isso é importante porque que a gente tem esse tipo de comunicação. Então, repare que os 2 primeiros pilares eles estão diretamente ligados ao que mais importa para a clínica, que são os pacientes. Depois a gente vai entender como é que está o dia a dia da clínica, né? A agenda está bem organizada, há desperdício de medicamento ou de qualquer insumo que a clínica compre, desde o cafezinho até o papel, como é que está sendo feito isso, né? Um outro exemplo, a gente está indo para uma segunda parte agora na consultoria, nessa clínica dermatológica,
ela compra medicamentos muito caros, né? E muitas vezes esses medicamentos eles acabam vencendo e não há um acompanhamento inteligente disso, tanto na compra quanto na utilização, né, desse medicamento. Então, às vezes, ele fica no fundo do armário, detalhes assim, tá? Ele fica no fundo do armário e as pessoas vão pegando o que está na frente e ele fica lá atrás, ele vence, né? Então, como é que está sendo feita a compra? A gente está comprando muito mais do que a nossa capacidade de dispensar esses materiais ao longo de um tempo. Então, a gente cria soluções personalizadas também para isso, para melhorar justamente esse fluxo, né? Melhorar esse processo dentro da clínica, né? Se há trabalho entre recepção, se o trabalho entre a recepção, a equipe de apoio aos médicos é bem coordenado, se não tem gente fazendo o mesmo trabalho 2 vezes, se não tem tarefas repetitivas, né? Como é que está o financeiro e o administrativo, fluxo de caixa, né? Existe sazonalidade? Então, por exemplo, em determinados meses, minha clínica recebe mais pacientes, em outros menos. Como é que a gente se planeja para enfrentar esses momentos, né? Custos fixos, variáveis, margem de lucro, enfim, tudo isso a gente vai criando soluções também de inteligência artificial para a gente avaliar isso, né? Equipe RH, os funcionários, eles sabem bem o que fazer, né? Existem tarefas repetitivas que sobrecarregam, tem gente fazendo o mesmo trabalho, né? Como é que está o clima organizacional? Então, a gente também tem uma ferramenta em que a gente mede o clima organizacional, né? Os funcionários, eles preenchem um diagnóstico também, né, anonimamente, e a gente vai avaliando como é que está o clima organizacional dentro da empresa. Caso seja necessário uma intervenção, nós temos psicólogos especializados nessa área para agir e para estruturar e para melhorar essa questão do clima organizacional. Tudo isso incluído dentro do pacote, tá, da nossa consultoria. Gestão médica e operacional, né? Como é que está essa gestão? As agendas dos médicos estão bem aproveitadas, né? Existe padrão nos atendimentos, ou cada um faz de um jeito, né? Há tempo ocioso dentro da agenda que poderia virar faturamento, né? Então, tudo isso também a gente analisa com as nossas ferramentas de inteligência artificial. Tecnologia e inovação. O teu sistema aí, ele integra com todas as soluções que a gente vai criar? Geralmente sim, tá? Então você não precisa trocar de sistema, então tudo vai funcionar de uma maneira muito integrada. Como é que a tua equipe trabalha? Trabalha muito com planilha, com papel, né? Com tudo. Tudo isso a gente vai entender e vai tentar automatizar para quê? Para liberar tempo do seu time para o que mais importa, que é atender bem o paciente. Então tudo isso gira em torno de criar uma melhor experiência para o seu paciente, reduzir custo operacional da tua clínica e aumentar o teu faturamento com tudo isso, né? Então, ok. Então, essa é a segunda parte, essa é a parte, perdão, essa é a primeira parte desse diagnóstico, né, que a gente faz. Depois, a segunda parte, a gente vai para o planejamento. Uma vez que a gente entendeu tudo que precisa ser melhorado, as oportunidades que a gente tem por área de melhorias, a gente vai aqui criar algumas metas. Então, a gente entendeu que, de repente, a clínica precisa de mais pacientes atendidos, de menos faltas e cancelamentos, reduzir desperdício. Como é que está isso? Melhor aproveitamento da equipe dos médicos, a gente vai criando metas simples, né? Para depois fazer uma organização prática. Olha, essa solução precisa ser criada. Por exemplo, lembretes automáticos de pacientes, ou previsão de épocas de maior e menor faturamento, controle inteligente de estoque, melhor uso da agenda. Então, a gente vai entender como que funciona tudo isso dentro do diagnóstico que a gente criou e vamos planejar essa questão. A equipe está alinhada, a gente vai fazer um treinamento rápido e fácil do time, né? Muitos médicos me perguntam, pô, também vai dar mais trabalho para o meu time? Não. É o contrário, vai dar menos trabalho para o seu time. Vamos trabalhar de uma forma mais inteligente. Nós vamos criar protocolos de comunicação e atendimento para que tudo fique muito claro. A rotina fica clara para a gente evitar aí confusões, né? E naturalmente aumentando a produtividade aí do seu time. Então a implantação é o terceiro ponto, né? Então, de posse disso tudo, a gente vai implantar. Então, trazer mais pacientes, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma divulgação digital bem direcionada. Ah, Gutenberg, eu já tenho um time de marketing que trabalha para mim. Ok, nós vamos ajudar esse time com soluções inteligentes. A gente na clínica aqui, porque a gente tem como case, né? Ela tinha uma dificuldade muito grande que era atrair mais pacientes particulares. Então já tinha o marketing sendo feito e a gente pegou esses dados, depurou na nossa ferramenta de inteligência artificial e entendeu que a segmentação do público não estava correta, né? E a gente começou a ajustar pequenos detalhes e o número de atração de pacientes particulares começou a aumentar gradativamente, né? Conforme vocês podem ver aí no resultado do case. Então, como é que estão essas comunicações? Via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, enfim, qualquer outra rede social que vocês possam estar utilizando. Os canais estão certos, está claro, né? Tem algum nível de automação que a gente possa implementar para que o cliente não fique sem resposta, né? No tempo hábil ali. Então, tudo isso a gente vai fazer. Pô, é reduzir faltas e cancelamentos. Então, vamos criar uma sequência de mensagem, confirmação do paciente, né? Como é que a gente evita desperdício? Vamos criar solução para o estoque, para compras, né? Para a gente entender tudo isso, alertas de validade de produtos ou de medicamentos, né? A gente vai melhorar o dia a dia da equipe, né? Tarefas repetitivas que essas pessoas possam fazer, por exemplo, mensagens, né?
tem que criar mensagem, tem que escrever e-mail, tem que fazer... Então, tudo isso que for repetitivo, nós vamos criar uma inteligência artificial para que crie tudo isso automaticamente e de forma personalizada e humanizada, sem perder esse toque humano sempre, tá? Então, para quê? Para que a gente tenha funcionários focados, de fato, em atender melhor os pacientes. Então, organizar a vida, a agenda dos médicos, né? Como é que está a agenda? Fazer uma agenda sem buracos, otimizar melhor essa agenda, relatórios claros, né? E acompanhar, naturalmente, esses resultados, né? A gente vai criar relatórios simples, mas mostrando como é que está o nível de faturamento, de custo, se diminuiu, o nível de toda essa integração, a gente vai acompanhando. Os comparativos do antes e depois das mudanças, né? Para que você tenha, naturalmente, tudo isso à mão e de uma maneira muito fácil e prática, né? Então, algumas áreas das clínicas que a gente pode aí pensar, né? Com a área dos pacientes, do atendimento, né? Como é que a gente pode melhorar, as operações, né? Como é que essa agenda está organizada, o financeiro, né? Menos desperdício, mais lucro, a equipe, né? Menos sobrecarga e mais produtividade, os médicos com a agenda cheia e organizada e, naturalmente, a tecnologia que facilita e não complica, né? Aqui a ideia é, nós vamos criar o que a gente chama de o patrimônio digital da sua clínica. Então, tudo vai estar coberto pelos gastos aqui, né, pelo investimento que você vai fazer na consultoria. Tudo isso vira ferramenta de propriedade da clínica, tá? Isso independe. Então, se amanhã ou depois a gente encerra o contrato, tudo isso é da clínica, né? Ela vai ter que arcar somente com os custos de manutenção das ferramentas, mas toda essa parte de implementação, né, de acompanhamento, de melhoria contínua dessas ferramentas e dos processos, isso tudo já vai estar incluído. E se amanhã ou depois a gente encerra o contrato, isso tudo é ativo, é patrimônio digital da clínica, tá bom? Bom, pessoal, essa é a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E se você acha isso interessante, clica aqui em algum lugar do site, vai ter um botão que vai levar diretamente para o meu WhatsApp. A gente pode agendar uma reunião para eu entender melhor seus desafios e, de repente, a gente já começar aí uma parceria que eu tenho certeza que será de muito sucesso, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Até lá!